pessoal, vamos lá. Vocês já podem deixar a frequência de vocês, tá? Coloquei nome, número. Pronto. Então vamos lá, a gente está em horário diferente, né? Tinha uma atividade que tinha deixado para casa, que eu agendei para o dia 13, mas como a gente antecipou, eu ia mudar o prazo de entrega para antecipar também, só que como estava muito em cima, eu deixei o prazo da atividade para amanhã mesmo, tá? Então eu nem vou mexer na atividade. Então, o que eu pensei, tá? Eu estava pensando um pouquinho sobre alguma coisa. Isso, Yasmin, tá? Eu pensei o seguinte: algumas pessoas com certeza tiveram dificuldades de encontrar as raízes das palavras. Foi a atividade da aula passada, que eu deixei até no Google Sala de Aula. Eu pensei, pois é, eu pensei melhor, e eu peço até desculpa para vocês. Eu ia deixar um slide para ajudar. Pronto, porque assim, aquele conteúdo, assim, para você achar a raiz das palavras, terminações, os prefixos e sufixos, você deveria ter, pelo menos, ou você tivesse um bom repertório, ou você tinha um suporte de um slide para ajudar. Eu pensei melhor nisso depois, eu percebi que eu não deixei um slide. Então, assim, eu não vou culpar vocês, tá? Eu não vou culpar ninguém por não ter feito todo, tá? Por isso que eu deixei o prazo para amanhã, e eu vou deixar hoje um slide para ajudar vocês a fazer a atividade que eu vou receber amanhã mesmo. Não mudei prazo nem nada. Então, vamos lá. Eu vou apresentar uma tela para vocês, tá? Pronto, nessa tela, acho que assim, pelo menos as dúvidas em relação à atividade, você vai conseguir fazer. É que eu vou aqui pegar o básico sobre prefixos e sufixos. Eu trouxe aqui os mais conhecidos, os mais usuais, né? Com certeza que se você pegar esses slides, você vai conseguir responder aquela atividade, tá? Pois vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Pronto. Pronto, o que é que a gente tem? A gente tem aqui no nosso capítulo 3 sobre prefixos e sufixos. Eu não vou precisar repetir aqui a definição, porque já ficou para a aula passada, né? Detalhadamente o que era. Né? Que prefixo é aquelas letrinhas que você coloca no começo de uma palavra para modificar o sentido dela. E o sufixo são as letrinhas que você coloca no final da palavra também para modificar o sentido, para gerar um novo sentido da palavra. Foi o que eu fiz. Eu fiz uma seleção dos principais prefixos e dos principais sufixos e o que eles querem dizer, tá? Eu acho que isso facilita bastante. Pronto. Eu coloquei o primeiro, que eu acho que é o dos prefixos, né? Ou seja, aquelas palavras, aquelas letras que a gente coloca antes das palavras. Esse daqui talvez seja um dos mais interessantes, que a gente pouco usa, mas se nós soubéssemos em inglês seria muito útil, que é o sufixo, o prefixo re, é o que a gente chama re, tá? Esse prefixo, ele expressa uma ideia de repetição. Ou seja, toda palavra em inglês que você vê que tem um re no começo, provavelmente está dando uma ideia de novo, de again. Por exemplo, eu tenho aqui, eu coloquei uma palavra que é rename. Essa palavra rename nada mais é do que a junção da palavra name, que você já conhece, vocês já ouviram, com o prefixo re, tá? Name, pessoal, tanto pode ser o substantivo nome, como também pode ser o verbo nomear. Nesse sentido aqui, eu peguei o sentido do verbo, tá? Então, name é o verbo nomear. Rename é literalmente renomear. Ou seja, esse re, ele simplesmente dá um sentido de repetição, ou de novo. Por exemplo, aqui a gente tem a palavra remake. A palavra remake nada mais é do que uma palavra que foi formada através de um prefixo, né? Ou seja, eu juntei o re com a palavra make, com o verbo make, que é o verbo fazer. Aí eu peguei o fazer, coloquei o re e criei uma nova palavra, que é a palavra refazer. Remake, né? Então, assim, é um conceito bem simples desse prefixo, tá? Por exemplo, esse daqui, redo. Raramente eu acho que você já deve ter ouvido na sua vida essa palavra, né? Redo, mas é a junção de re e do. Do é o verbo fazer, tá? Você vai dizer, mas make também é fazer. Do é refazer também? É fazer também? Sim, é só você lembrar. O verbo make é o sentido do verbo fazer, mas tipo de produzir alguma coisa. O do quer dizer fazer, mas é mais sentido de uma ação. Em português a gente não tem distinção, né? Mas em inglês tem. Make é fazer, mas no sentido de você produzir. Por exemplo, fazer uma comida. Make a food, né? Agora, por exemplo, fazer um exercício. Do exercise. Tem uma pequena diferença, tá? De um para o outro. Aí quando eu uso o meu prefixo re, eu estou dando uma ideia de repetição. Refazer. Redo. Aí você pode dizer, poxa, mas ninguém fala assim, eu quase nunca vejo ninguém usando isso aí. Sim, porque é mais comum você ver o seguinte, eu vou deixar aqui no chat um exemplo do que é mais comum. Do again. Vocês já viram essa expressão, esse again?
que eu coloquei, esse again, quer dizer de novo. É muito mais comum um nativo falar o verbo e a palavra again, que significa de novo, do que ele usar o prefixo redo, que é o prefixo para repetição. Por exemplo, refazer. É muito mais comum você ouvir alguém falando assim. Make again. É muito mais comum do que remake. Embora queiram dizer a mesma coisa. Make again e remake é a mesma coisa. Tá? Mas é muito mais prático. Não sei porque eu acho que os falantes eles pensam assim. Não, eu acho que é mais fácil usar a palavra again depois do verbo, que dá uma ideia de repetição. Né? Mas você pode tanto falar o verbo com esse re no começo, como você também pode colocar o again de novo. Tá? O again no final. Pronto, coloquei aqui só mais 2 exemplos, né, de palavras que são formadas a partir de prefixos. A gente tem o re, né, recall, que é uma junção do prefixo re, que expressa repetição, mas o verbo call, né, que é o verbo, pode ser ligar, pode ser retornar, chamar. Então, recall é retornar ou chamar de volta, chamar de novo. Pode ser muitas vezes trazer à tona, né? É como se fosse uma ideia de repetição, né? Chamar de novo, retornar. E aqui, esse aqui também é muito conhecido, né? O tal do reload, tá? Se você gosta de jogos, se você é alguém muito inteirado da internet, você com certeza, quando você tentou baixar alguma coisa, ou tentou aparecer abrir um jogo, provavelmente apareceu loading, né? Loading, ele deriva de load. Load quer dizer carregar, no sentido mesmo de internet, ou então de bateria. Então, esse reload, ele está dando ideia de repetição, né? Recarregar, ou então carregar de novo. Então, pronto. Pelo menos o conceito de re é um conceito relativamente simples, né? Ele é praticamente não, ele é igual ao conceito do português. E serve para a mesma coisa. O link do meme, me manda depois. Me manda para outro lugar, porque aqui não vai ficar no chat. É melhor tu me mandar. Manda ou pelo WhatsApp, ou então tu manda pelo Google Sala de Aula. Pode ser? Acho melhor, Guilherme. Pronto, então vamos lá. Sobre esse conceito aqui, tá? Do prefixo re. Também, alguém tem uma dúvida? E aí, ficou claro para vocês? Para passar adiante, que a gente tem na verdade, vários prefixos e vários sufixos para a gente dar uma olhada. Pronto, show, Guilherme. Vamos lá. Pronto, o próximo prefixo, que é muito comum, que esse daqui ele não tem uma tradução tão exata quanto o re, tá? O mes, ele expressa uma ideia, né? Expressa uma ideia de algo incorreto ou de um erro. Por exemplo, eu tenho aqui, vou pegar só a palavra, eu não vou pegar a palavra como prefixo ainda, tá? Eu vou pegar a palavra understood, que eu estou aqui sublinhando para vocês, marcando, né? Understood quer dizer entendido. A partir do momento onde eu adiciono o mes, a ideia que eu quero passar é que aquele entendimento aconteceu de forma errada. Por isso que esse misunderstood a gente geralmente traduz como mal entendido, tá? É uma junção mesmo, né? Esse mes, ele não tem muita tradução, mas ele expressa uma ideia de erro ou de equívoco. Por isso que até a palavra erro em inglês é mistake. Então, curiosidade, também faz com mes, né? Então, tudo que tem mes no começo, você pode ter certeza, tá dando alguma ideia de erro. Alguma coisa aí tá errada, tá? Por exemplo, a palavra mispronunciation. Eu estou juntando mes com a palavra pronunciation. Pronunciation é pronúncia. Então, a gente fala pronunciação, tá? Dá na mesma coisa, se você parar para pensar, tá? Pronúncia, e quando eu falo mispronunciation, que é uma palavra só, eu estou expressando a ideia de uma pronúncia errada. Ou pronúncia equivocada, ou pronúncia incorreta. Por exemplo, botar isso em um contexto, né? Vamos supor que a gente está aqui na aula e eu peço para você fazer uma pronúncia de uma palavra ruim e eu quero dizer assim para você, olha, você cometeu um erro de pronúncia. Ficaria assim, vou deixar no chat. You make a esse teclado pronunciation. Pronto. Eu poderia dizer assim, you make, ou you made no passado, desculpa, you made a mispronunciation. Ou seja, você cometeu, você fez, vamos dizer assim, um erro de pronúncia. Então é muito comum, né? Você tá em uma aula de inglês, em que ela, por exemplo, as aulas americanas, né, que é tudo em inglês, se você falar errado, é muito provável que o professor vai falar isso. Olha, pronto, bad pronunciation fica um pouco rude, o Guilherme. Com certeza fica. Você fala, you make a bad pronunciation, não fica legal. Parece meio grosseiro, entendeu? Esse mispronunciation parece mais suave. Tá? É como se você estivesse dizendo, né? Você cometeu uma pronúncia inadequada. Né? É uma coisa muito mais suave, né? Bad, tu
fala bad, cara, é como se estivesse esculhambando a pronúncia da pessoa, entendeu? Bad pronunciation. A palavra bad é muito forte no inglês. Então não é tão interessante você usar bad nesse sentido, tá? Vamos lá. Pronto, aqui eu trouxe mais um, claro, mais um exemplo, né? De misspell, né? Que eu tô pegando um verbo, nesse caso, que é o verbo spell, que é o verbo soletrar. Eu formei um outro verbo, o verbo misspell, né? Que é a junção desse prefixo com o verbo. E esse verbo significa soletrar de forma errada. Interessante, né? Você dizer, olha, tradução, o tamanho da tradução. Porque até onde eu sei, isso vocês podem me corrigir, em português, eu não conheço uma palavra específica para pronúncia errada. Ou seja, essa ideia de pronúncia equivocada, a gente não tem uma palavra só para expressar essa ideia. Que nem no inglês. No inglês a gente tem. Basta você falar misspell. Mas eu acho que em português, para você expressar a ideia. Então vamos lá. Esculhambando. Então, Letícia, engraçado. Dificilmente eu falo essas coisas, né? Yasmin, pois não, Yasmin. Diga lá, qual foi a parte que você não entendeu? Isso, Yasmin, até a Paula faz bullying comigo, tá? A Paula, de vez em quando, faz uns bullying comigo dizendo que eu falo que nem burguês. Mas é coisa dela, tudo bem? Ela me esculhamba assim o tempo inteiro. Ela vive fazendo bullying comigo. Mas, Yasmin, e aí, Yasmin, qual foi o ponto específico que você quer perguntar? Que você deixou aí no chat? Tudo? Eita, tudo certo. Isso desde esse slide, Yasmin, ou do slide passado? Esse tudo se refere daqui para cá ou só isso aqui? Ah, tá. Entendi, tá? Deixa eu limpar aqui as linhas. Tá certo. Eu vou retomar aqui um conceito da aula passada, que foi o conceito de prefixo, tá? Porque eu acho que isso vai ajudar um pouquinho. Pronto, apaguei. Deixa eu voltar aqui. Pronto, é bom que se alguém faltou a aula passada, a gente retoma aqui. Então, é assim, uma coisa que a gente tem que manter na cabeça. Esse capítulo, a gente está estudando dois dos processos mais importantes da formação de novas palavras. Como é que isso acontece? Eu tenho duas formas, que a gente chama de prefixo e sufixo. São, tipo, adereços, né? São apetrechos que a gente usa para a gente criar novas palavras. Um prefixo, vamos só relembrar a definição de prefixo, né? É um grupo de letras que é adicionada no início de uma palavra, que é adicionada, desculpa, coloquei errado, depois eu corrijo, tá, quando eu for postar, para criar uma palavra com um sentido diferente. Pronto. Imagina, eu tenho uma palavra e eu quero modificar o sentido dela. O prefixo é algumas letras específicas que eu coloco antes da palavra para modificar o sentido dela. Por exemplo, carregar transmite uma ideia, o verbo carregar. Quando eu falo recarregar, eu estou modificando a ideia. Eu acrescentei o ré antes da palavra carregar. Ou seja, eu dei um novo sentido para essa palavra a partir do momento onde eu adicionei um prefixo. Os prefixos são justamente essas letrinhas que a gente coloca no começo das palavras para modificar o sentido dela. O sufixo vai dar a mesma ideia, só que a diferença é que o sufixo é colocado no final da palavra. Por exemplo, deixa eu pensar. Deixa eu pensar em uma super simples. Falir, pronto. Tenho aqui o verbo falir. Eu quero modificar o sentido do verbo falir. Eu quero dizer assim, falível. A partir do momento onde eu coloco esse ível no final da palavra falir, eu estou alterando o significado da palavra. Era um verbo falir. Aí, quando eu acrescentei esse ível no final, eu transformei aquela palavra em uma nova palavra, um novo sentido. Você entendeu? E assim, essa é a lógica dos prefixos e dos sufixos. O que estava nesse primeiro slide é o seguinte. E pronto, aqui a gente está falando especificamente dos prefixos. Ou seja, a gente está falando especificamente daquelas letrinhas, vamos dizer assim, que a gente coloca no começo das palavras para mudar o sentido delas. E aqui o primeiro prefixo que eu selecionei aqui é o prefixo RE, tá? Que em inglês é re, a gente pronuncia re, tá? E para que ele serve? Entendeu, né? Então, tá entendendo, né? Não tem problema, não, pode perguntar. Não tem nenhum problema em repetir de novo, tudo bem? Então, o re, ele simplesmente, como tá aqui a definição, tá? Ele expressa uma ideia de repetição. Pronto, eu tenho uma palavra, vou pegar aqui a palavra lá embaixo, vou pegar aqui a palavra make, tá? Eu marquei de vermelho, a palavra make.
A palavra make é o verbo fazer, tá? A partir do momento onde eu adiciono esse prefixo aqui, ó, remake, eu vou alterar o significado da palavra make, né? Se make é fazer, a partir do momento onde eu escrevo remake, eu estou querendo dizer refazer. Você entendeu como esse re, no começo, ele alterou o sentido da palavra make? E isso que eu estou explicando. O prefixo re, ele sempre dá essa ideia. Tudo bem? Ele sempre dá essa ideia de alterar, de fazer a ideia de que a ação está se repetindo de novo. Pronto? Ô, Yasmin, tudo certo? Pois é, Guilherme. Tá entendendo, né? Por exemplo, deixar só o último exemplo aqui. O último exemplo que eu deixei no slide, ó. Que a gente tem a palavra reload, tá? A palavra reload, ela nasceu de uma fusão, vamos dizer assim, do prefixo re com a palavra load, com o verbo load, né? Load é o verbo carregar. Né? Aí, a partir do momento onde eu adicionei esse re antes do load, eu dei uma ideia de que esse carregamento, ele vai acontecer de novo, né? Reload, ou seja, recarregar. Entendeu? Pronto, esse é o último exemplo que eu peguei aqui. Pronto, até aí tá beleza, né? Pronto, essa parte você entendeu. A outra, essa daqui é a do mês, tá? É um outro prefixo que transmite uma ideia diferente do do, tá? Do red, desculpa. Uma ideia totalmente diferente. Ele, em tese, você não tem uma tradução específica para esse mês. Aqui. Você não traduz ele especificamente. Mas ele transmite uma ideia. Ele transmite a ideia de que algo está incorreto ou errado. Por exemplo, tenho aqui, de novo, vou para o exemplo do meio. Eu tenho aqui a palavra pronunciation, tá, Yasmin? Que significa, a gente pode traduzir pronunciation como pronúncia, tá? A partir do momento onde eu adiciono esse mês, antes da palavra pronunciation, eu vou dar uma ideia de que algo está errado. Ou seja, vou dar a ideia de que a pronúncia, né, a palavra pronúncia, agora ela vai estar dando uma ideia de que ela está errada. Por isso que a palavra mispronunciation significa pronúncia errada ou pronúncia incorreta. Você entendeu como eu alterei o significado da palavra pronunciation só adicionando mês? Ah, olha aí. Então, entendeu, né? Então, pronto. Esses aqui foram só os outros exemplos do mês, tá? Você pode, eu vou deixar o slide, se quiser dar uma olhada de novo nos outros exemplos do mês, também não tem problema. Vai ficar no slide, vou postar para vocês. Pronto. Mas esse mês, não entendi. Como assim esse mês? Sim, entender esse mês. Tá, pronto. Então, vamos lá. A gente tem um próximo sufixo que eu trouxe para vocês também, esse é muito comum, que é o sufixo an. A gente pronuncia an, né? Que se escreve só UN, tá? Mas a gente pronuncia an. Ele expressa uma ideia quase sempre, né? Tipo 99,9% das vezes de negação. Pronto, Stephanie. Reload, você nunca tinha ouvido falar, mas dá para formar, tá? Pronto, vamos lá. Vamos lá, an expressa uma ideia de negação. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra clear, tá? A palavra clear quer dizer claro, né? Claro. Tipo, claro mesmo de luz, de ambiente, tal, claro. Se eu adicionasse an antes dele, eu vou dar uma ideia de negação. Eu estou negando que está claro. Né? Então, a partir do momento onde eu crio a palavra aqui, ó, que eu estou até colocando no slide, unclear, a ideia que eu estou passando é que não está claro. Está opaco, está escuro, está embaçado. Eu praticamente inverti o significado. Eu neguei, botei o significado pelo contrário. Clear significa claro. Unclear é não claro. Ou embaçado, ou qualquer coisa que dê essa ideia de algo não claro. Sim, pronto, Yasmin, também. Aí tu tá falando do ING. Inclusive, ING, a gente não entende ele como um prefixo por si só. Mas depois a gente chega lá, tá? Vamos por partes, tá? Mas é isso aí. Esse ING dá a ideia de carregando, né? Pois vamos lá. Inclusive, eu queria colocar essa frase num contexto. Eu colocar esse unclear. Se eu quiser colocar assim, né? Your explanation. Vou deixar um exemplo de novo aí no chat. Vamos supor que eu estou aqui explicando para você, tá? E você quer dizer assim, olha, a sua explicação não foi clara, eu não entendi, tipo, ela não foi clara. Você pode simplesmente dizer assim, your explanation was unclear, né? A sua explicação foi não clara, né? Esse unclear vai dar essa ideia de não clara, tá? Coloquei esse exemplo só para você ter uma ideia de como a gente pode usar esse unclear dentro de uma frase, né? A gente contextualizando esse unclear. Pronto, aqui outras ideias, né? Por exemplo,
friendly, que quer dizer amigável, a palavra friendly, e quando eu escrevo unfriendly, eu estou agora produzindo uma ideia de negação. Que no caso, a negação de amigável é hostil, ou não amigável, então, sei lá, arrogante, rude, qualquer coisa do tipo, né? Então, unfriendly é não amigável, é uma coisa, uma pessoa talvez hostil. Você pode até xingar uma pessoa assim, olha que legal, que xingamento legal, né? Colocar unclear, you are unfriendly, tá? You are unfriendly. É quem gosta de ser o Guilherme, que eu sei. Pra xingar assim. Tá, vamos lá. O próximo, coloquei aqui a palavra unhappy, tá? Foi, não era tu que tava brincando com a Yasmin, Guilherme? Vamos lá. A gente tem aqui a palavra happy, né? Quer dizer feliz. E eu coloquei o prefixo an, tá? Esse an. Você não é tão. Não sei se você é um anjo, tá? Eu deixei a Yasmin te julgar, tá bom? Pronto, eu tenho aqui a palavra happy, que é feliz, e a partir do momento onde eu escrevo unhappy, eu estou dando a ideia de oposto, né? De negação, na verdade, né? Então, uma pessoa unhappy é uma pessoa infeliz. Pronto, como é, Yasmin? No chat, qual foi que você está falando? Aqui está antes da frase do Guilherme, antes da mensagem do Guilherme, né, Yasmin? Pronto, foi essa mesmo, tá? Essa aqui era do exemplo anterior, que eu estava usando a palavra unclear, que, traduzindo, né, your explanation was unclear, significa o seguinte, sua explicação foi não clara. Mais ou menos assim. Ainda foi um exemplo da frase passada, Yasmin. Pronto, eu já estou lá no unhappy. Pronto, inclusive você pode dizer isso, tá? Se você não entendeu, você fala, ó, your explanation was unclear. É uma boa também. Pronto, vamos lá. A gente tem o último exemplo, né? Believable, que eu poderia colocar believable como crível, né? Alguma coisa que dá para acreditar. Esse unbelievable vai dar uma ideia de negação, né? Portanto, inacreditável, nós podemos escrever em inglês como unbelievable. Então, assim, eu acho que ficou também super simples, né? De entender o un. É só você colocar na sua cabeça que esse un dá a ideia de negação, sempre, né? Vamos lá. Vamos voltar aqui para a aula, tá? Guilherme, Yasmin. Pronto. O próximo prefixo importante que a gente tem, né? Que a gente precisa saber é o prefixo des. Esse prefixo des também dá uma ideia de negação. Só que você usa em outras palavras um pouquinho diferentes, tá? Mas a ideia é muito parecida com a do an. Isso, Yasmin. É basicamente a mesma ideia. Por exemplo, eu tenho aqui like, que é gostar, então dislike é como se fosse desgostar. É tanto que você está lá no YouTube, você vai dar um like, você diz que like, e na parte de que você não gosta tem a opção quer dizer, dislike, desculpa, like e dislike. Não sei se vocês usam o YouTube em inglês, se você colocar, você vai ver isso. Ô, Yasmin, é questão de colocação, tá? Muitas vezes a gente pensa que, às vezes, prefixo é questão de ter nós temos uma grande regra por trás. Muitas vezes é só a questão da transformação da língua. Certas palavras assumem certos prefixos, porque eu acho que no comunicar dos nativos, eles entendem que aquele prefixo soa melhor com aquela palavra. Eu tenho certeza, se você falar unlike, soa bem esquisito. Com certeza isso não vai ficar legal, né? É igual a gente também. Por exemplo, a gente fala compreensível em vez de, sei lá, compreensável, por exemplo. Soa melhor, é mais natural, encaixa melhor nos sons. Então, certas colocações, elas dependem muito disso, da transformação da língua e como os nativos usam, beleza? Então, é questão de repertório. Se você lê bastante, você vai meio que assimilando quais palavras você usa an e quais palavras soa melhor você usando o des. Mas vamos lá. Mas geralmente eu posso até te adiantar uma coisa. Quando você está entre des e an, uma dica importante, o des quase sempre é usado para verbo. Por exemplo, se você tem um verbo e você quer dar uma ideia de negação desse verbo, de oposto, você usa o des. Tá? Ele vai soar muito melhor do que o an. Isso é questão só de usualidade mesmo. Ele vai soar melhor. Por exemplo, a gente tem o verbo agree, né, que eu estou circulando agora, que é o verbo concordar. Para dizer discordar, como eu estou falando de um verbo, seria muito estranho você falar unagree. Tipo, nem faz sentido, fica até feio, né? Então, assim, para verbo, soa muito melhor esse des, tá? Então, disagree, para dizer discordar, soa melhor. E assim por diante, né? Seu verbo appear, que é aparecer, disappear é desaparecer. Você tem aqui a palavra disappoint,
que é uma junção de des, mas appoint, que também é verbo, né? Que é o verbo apontar. Então, disappoint é desapontar. Inclusive, você pode até perceber pelos exemplos que soa até melhor. Todos os exemplos aqui eu trouxe verbos, né? Para você ver como realmente o des, ele se encaixa muito melhor nos verbos. Vamos lá. Pronto, passando. Deixa eu ver quantos. Pronto, falta só esse outro, tá? De prefixo. Pronto, que a gente tem. A gente tem esse que é o mais fácil, que também expressa mais ou menos a mesma ideia, de contrário, né? Que é o prefixo ent, tá? Que equivale ao mesmo no português, né? Você falar antibiotic, esse é tranquilo, né? Antibiótico, intercraft é antiaéreo. Aqui não precisa nem de explicação, tá? É a mesma ideia do português, tá? Sim, muito, muito falado, tá? Em português, muito. Pronto, aqui eu fiz um apanhado geral, tá? Para você ver você pode perceber que vários prefixos, eles trazem uma ideia muito semelhante. Então, assim, em termos gerais, esse an, in, esse im, il, des, ir, todos esses aqui, eles vão expressar uma ideia quase sempre negativa. Isso aqui é tipo 99,9% das vezes. Eles vão expressar uma ideia negativa. Então, você pode encontrar ele aqui de diferentes formas. Você percebe que todos são sufixos diferentes, mas de alguma maneira eles estão expressando alguma ideia de negação, alguma ideia ruim, alguma ideia de contrário. Por exemplo, uncommon, que quer dizer incomum, uncertain, que quer dizer incerto, indifferent, quer dizer indiferente. Você percebe que são sempre sentidos negativos, né? Invisible, invisível, que é o contrário de visível. Immortal, imortal. Imperfection, imperfeição. Illegal, que é ilegal. Sim, todos têm I. Não, alguns têm D, tá? O caso do Ds, esses Ds aqui. Mas a maioria tem I, tá? Então vamos para o próximo. Illogical, que é ilógico ou sem lógica. No português, que diga. Não, porque, por exemplo, a gente tem discover e é descobrir. E no português não é com I, por exemplo. Né? Mas a maioria deles começa com português também. Esse discover é negativo porque cover é o verbo cobrir, né? Cobrir, discover é descobrir, mas você pode ter dois sentidos. É o descobrir no sentido de achar uma coisa, no sentido de descobrir uma coisa nova. Mas também pode ser literalmente o sentido de você pegar uma coisa que estava coberta e você literalmente descobrir, tá? Esse discover pode ter esses dois sentidos. Pronto. Cover. Porque cover mesmo, o significado mesmo, acho mais usual, é de cobrir, tá? Sentido de cobrir. Então vamos lá. Esse disloyal, que é desleal, irrelevant, irregular, todos dando uma ideia negativa. Vamos lá. Pronto, aqui a gente vai passar. A gente vai passar para os sufixos. Até aqui, sobre os prefixos, sobre essas ideias gerais de prefixos. Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa a acrescentar? Alguma observação? Qualquer coisa do tipo? E aí, tudo certo até agora? Ótimo. Então quer dizer que vocês estão entendendo, tá? Mas se tiver pergunta, eu sempre falo. Pergunte. Pronto. Eu quero fazer uma observação. Uma observação também. Acho que é importante que a gente vai usar depois, tá? Cadê o povo? Acho que saíram. Acho que eles entraram no link do Guilherme e foram ver o meme. Eu acho. Então, vamos lá. Aqui. Outra coisa importante que eu ia falar. Que vocês percebem que quando a gente usa o prefixo e o sufixo, a gente tende... a Larissa apareceu. A gente tende a preservar uma parte da palavra. Por exemplo, volta aqui para o primeiro exemplo. Vamos lá. Para o começo, vamos parar de conversa paralela no chat agora. Tem aqui a palavra uncommon, tá? Eu já sei que o prefixo é un. Você percebe que esse common é como se fosse a parte inalterada. Essa parte inalterada é igual em português, a gente chama de raiz, tá? Então é como se esse common fosse a raiz da palavra, a origem. Isso em inglês, a gente fala root, tá? Root quer dizer raiz. Quer você deixar atrás no chat? Que tiver a palavra root, raiz. Só para você saber, tá? Quando a gente começar a falar da raiz das palavras, você já sabe como é que fala em inglês, tá? Tá travando? E agora, Yasmin? Voltou? Parou de travar? Ah, sim. Se ele disse que não travou, mas foi só a voz.
Pronto, mas não, se parou de travar, tá certo, então, tá voltando, deve ter sido a internet. Vamos lá. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os sufixos, né? Agora, os sufixos mais comuns, né? Sufixos são aquelas palavrinhas, né? Aquele grupinho de letras, melhor dizendo, que a gente coloca no final das palavras para alterar o significado delas. Então, vamos lá. Aqui a gente vai começar pelos principais, né? Esse able e able, né? Eles têm um equivalente no português a ável e evil. Por exemplo, eu tenho a palavra adorable, que a gente pode traduzir como adorável, né? Esse ável no final. Você pode perceber que esse able e esse able sempre é ável ou evil do português, né? Adorable, adorável. Incredible, incrível. Unbelievable, inacreditável. Affordable, a gente traduz como acessível. Accessible, também quer dizer acessível. Questionable, que quer dizer questionável. Comprehensible, que é compreensível. Então, isso aqui acaba sendo muito fácil quando a gente se baseia pelo português. Esse able sempre vai equivaler ao português a essas terminações. Isso aqui também é tranquilo, né? Pronto, e aqui a gente vai para o próximo. Deixa eu só olhar a hora aqui, porque senão, porque vai já acabar, faltam 7 minutos, né? Dá tempo. Pronto. A gente tem agora um dos prefixos que a gente mais usa e a gente não percebe, que é o prefixo full. Né? O sufixo full. Ele dá sempre uma ideia de algo estar repleto de outra coisa. Por exemplo, a gente usa muito a palavra beautiful, né? Para falar bonito ou bonita, e a gente não se pergunta de onde vem essa palavra beautiful. Pois ela é uma junção de beauty, que quer dizer beleza, e o sufixo full, que quer dizer cheio ou completo. Então, uma pessoa beautiful, literalmente, é uma pessoa cheia de beleza. Então faz todo sentido, né? Belo, alguém bonito, cheio de beleza. Esse full, ele vai dar essa ideia de cheio de alguma coisa. Beautiful, cheio de beleza, tá? Até coloquei aqui, né, beauty, até coloquei a traduçãozinha para ajudar, beleza. Pronto, graceful, né? Graceful é a junção de grace, que quer dizer graça, com full, que quer dizer cheio, repleto, que dá a ideia de alguma coisa cheia. Então, uma pessoa que é graceful, por exemplo, é uma pessoa graciosa, né? É gracioso, é cheio de graça. Que nesse sentido de graça pode ser o sentido meio divino mesmo, né? Ave cheia de graça. Tipo assim, nesse sentido também pode ser. A gente tem o hopeful, também vai dar a mesma ideia, tá? Hope quer dizer esperança. Também pode ser o verbo esperar, mas nesse contexto é o verbo, que nesse caso quer dizer esperança, não é o verbo, tá? Então, full, hopeful, quer dizer literalmente cheio de hope, ou seja, cheio de esperança. Você pode traduzir como esperançoso, cheio de esperança, super de boa, né? Pronto, J-Hope, a menina do BTS. Então, vamos lá. Eu acho que eu entendi, eu não escuto, mas eu já ouvi falar, tá? Eu conheço, assim, de nome, escuto muito falar. Pronto, só perguntar sobre full, tá? Sobre o sufixo full. E ajudou? Você tem alguma dúvida, alguma observação? Ou tá tudo certo? Alguém que não seja a Yasmin? Ah, wonder, ótimo, wonderful. Isso é um caso interessante, né? Porque o wonder quer dizer, tipo, ótimo. Wonderful quer dizer, tipo, maravilhoso. Dessa ideia, né? Cheio de... Como se fosse cheio de alguma coisa muito, muito ótima, entre aspas. Tô colocando várias aspas, tá? Porque a tradução fica esquisita mesmo. Mas wonder foi, tipo, maravilhoso. Por isso que Alice no País das Maravilhas, né? Alice is Wonderland, né? Alice no País das Maravilhas, né? Wonderland, País das Maravilhas. Mas vendo aí, tá? O Yasmin, dá o mesmo sentido. Pronto, Milena entendeu, então tá ótimo. Pronto, vamos para o próximo, né? O próximo é less. O less, a gente pode colocar esse less como se ele fosse literalmente... o less é como se fosse o oposto de full. Enquanto full dá uma ideia de que alguma coisa está cheio de outra, esse less dá uma ideia justamente do contrário. De falta, de que está sem alguma coisa. Palavras que podem ser substituídas por outro. Sim, Guilherme, eu poderia dizer que na língua, como um todo, as línguas elas têm várias palavras, e muitas vezes palavras que dizem a mesma coisa. Então, constantemente a gente pode substituir as palavras, em qualquer língua, na verdade. Por exemplo, aurora é a mesma coisa de amanhecer.
Mas se eu não quiser falar nem amanhecer, nem aurora, eu posso substituir por ocaso. Por exemplo, ocaso é um sinônimo de aurora e de amanhecer. Então, geralmente as línguas, elas têm várias palavras para dizer a mesma coisa. Tipo entardecer. Se eu não quiser falar entardecer, eu posso falar crepúsculo, que dá na mesma coisa. Crepúsculo e entardecer é a mesma coisa. Em inglês não é diferente, tá? Pronto, pronto, Guilherme, tudo certo? Pronto, Yasmin, lembra mesmo o less, tá? Porque o less deve ser 10 de menos. Então vamos lá. Aqui é o exemplo, né? Isso, crepúsculo é o entardecer, tá? Hopeless, que é literalmente a junção de hope, que quer dizer esperança, e less, que dá a ideia de sem. Então, hopeless, sem esperança. Rest, pode ser várias coisas, tá? Rest pode ser a palavra resto, pode ser o verbo descansar, ou pode ser o substantivo descanso, tá? Rest. Então, restless, literalmente inquieto ou sem descanso. Pronto. I'm restless. A gente fica mesmo, né, Guilherme, às vezes. E graceless, né? Grace, que é graça, de novo, e less, que é sem. Sem graça, sem graciosidade, né? Ficou claro, né? O less é muito fácil, é o oposto de full, então é tranquilo. Vamos lá, deixa eu ver aqui o tempo. Faltam 3 minutos, tá certo. Pronto, aqui a gente tem mais um, que é também, esse é muito, muito, muito usual mesmo, tá? A gente vê ele o tempo inteiro. Esse LY, tá? Esse LY, ele tende a transformar a palavra em um advérbio, né? Que tem o equivalente em português, né? Como se esse LY em português ele fosse equivalente a esse mente em português. Por exemplo, isso. Eu tenho aqui o quick, que quer dizer rápido, tá? Quick quer dizer rápido. A partir do momento onde eu adiciono esse ly, né? Quickly, eu quero dizer rapidamente. Então, esse ly está transformando, né, as palavras, geralmente os adjetivos, em advérbios. É isso aí. A gente tem, por exemplo, o adjetivo calm, que é calmo. Então, calmly, juntando os dois, vai ser calmamente. E assim por diante. Happy é feliz. Happily, felizmente. E se fosse infelizmente, unhappily. Tá? Lembrando, você pode adicionar o prefixo também. Inclusive, na mesma palavra, você pode tanto misturar prefixo como sufixo. Não tem nenhum problema. Faz sentido, né, Maria Clara? Falar. Pronto, Guilherme, pode falar. Você quer usar o chat ou o microfone? Ah, esqueceu. Se não, hein? Mas vamos lá. A gente tem o último exemplo que eu trouxe, né? Que é tenderly, né? Tender quer dizer tenro, né? Tudo que é tenro quer dizer delicado, né? Delicado, suave. Então, tenderly, podemos colocar como delicadamente, fragilmente, de modo tenro, macio ou suave. Super tranquilo. Deixa eu ver aqui a hora, né? Porque eu acho que falta 1 minuto e a gente tem o quê? Quantos para ver? Só 2. Dá tempo. 2 lâminas em slide, tem que dar tempo. Vamos lá. A gente tem esse prefixo ER, tá? Que geralmente esse ER, esse sufixo, desculpa, eu tô confundindo, sufixo, tá? Ele geralmente ele expressa, né, a ideia de profissão. Por exemplo, eu tenho aqui o verbo work. Work é o verbo trabalhar. Quando eu adiciono o ER, fica trabalhador. Por exemplo, play é jogar. Player, né, com esse ER no final, significa jogador. E assim por diante. Sing é o verbo cantar. Sing mais ER fica singer, que é cantor. Tá? Então, também é super fácil também. E aqui eu coloquei só uma observação. Por quê? Porque as terminações, eu lembro que a gente estudou no primeiro capítulo, nós vimos muito sobre os graus do adjetivo. Né? A gente viu sobre os graus comparativos, a gente viu o grau superlativo. Que vocês lembram, né, que o grau comparativo tinha terminação de ER nos adjetivos. E o grau superlativo tinha terminação de EST. Pois essas terminações, tanto a terminação ER quanto a terminação EST, ela também é um sufixo. A gente também considera sufixo, tá certo? Caso ER indica grau comparativo e o EST, pelo que a gente lembra, né, indica o grau superlativo. E aí, pessoal, até aqui, tudo bem? Porque acabou, né? Pelo menos essa primeira sessão de sufixos e prefixos já foi. Alguma dúvida? Bota aí no chat. Não, né, Guilherme? Ótimo. Pronto, então vamos lá, deixa eu sair aqui.
Senão eu vou tomar o intervalo de vocês. Pronto, algumas pessoas entraram agora. Estou vendo agora. Por isso aí, pessoal. Até a próxima aula, tá, pessoal? Intervalo de vocês. Tchau, até. Tchau, Guilherme. Boa tarde. Good afternoon. Boa, cara. Depois me chama de bilíngue. Nossa. Haha. Hahaha. Nossa, que risada falsa. Ai. Gente, vai gravar o recreio. Vai gravar o recreio? Chocada. É, não, é porque esqueceram de parar a gravação.